Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus esteja presente em nossos corações e que sua luz também que nos envolve nesse momento seja a luz do entendimento necessário a cada um de nós para o estudo desta noite, ao qual fomos convidados com muita alegria para estar aqui, utilizando desse meio novo, através da tecnologia, nos interligando em todos os lares e aqui na casa de João Ramalho. Nós vamos falar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, e vamos nos ater ao item 8, a parentela corporal e a parentela espiritual. Eu vou ler o trecho do Evangelho, que é um trecho relativamente curto, depois vamos fazer as nossas reflexões, para o entendimento do tema de hoje. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele não faz mais do que lhe fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são das mais vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres, nascidos de pais diferentes, podem ser mais irmãos pelo espírito do que pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando estão juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias, que é um problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das mais várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família, pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa em a narração de São Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre, sob o pretexto de que este perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos, do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos, embora na companhia deles também estivesse sua mãe Maria. Nesse ato, ele generaliza um ensino que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só a indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Aqui no item 8, o Espírito Irmão que nos revela, ele conta uma parte, do item 5, que é quando Jesus estava lá, aquele monte de pessoas da residência, estava todo mundo comendo, jantando, e Jesus estava com eles, ceando com eles, e ninguém... Aí chegou aquela turba, aquele monte de pessoas que chegaram no portão, e eram os irmãos de Jesus, que estavam ali, que falaram: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí no portão. E aí Jesus falou: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Foi quando ele deu essa lição, separando a família corporal e a família espiritual. Bem, a reflexão que nós fazemos é a seguinte: quando Jesus iniciou o trabalho dele na Galileia, a tarefa dele, quando ele começou reunir os discípulos, os seus apóstolos, nós sabemos, e também não tem, pelo menos que eu saiba, nenhum escrito, nenhum texto, que entre os seus seguidores, seus irmãos de sangue eram deles, ou alguma irmã, algum primo. A gente sabe disso. Então, Jesus, o Espírito da mais alta pureza, da mais alta elevação, o Espírito crístico, encarnado numa família, e os seus consanguíneos, pelo que o texto aqui diz, achavam ele fora da curva, achavam o comportamento de Jesus, que eles falam assim, que ele perdeu o espírito, ou seja, ficou meio doido, dos próprios consanguíneos. Maria, mãe do Cristo, até aquele momento, ela ainda não tinha um entendimento da tarefa de Jesus ainda. Ela sabia que Jesus tinha uma tarefa extremamente importante a realizar, porém ela ainda não tinha um entendimento, uma clareza realmente de como seria direcionada esse trabalho de Jesus. Ela era uma mulher que ela tinha outros afazeres, claro, mãe amorosíssima, mãe de Jesus, ela tinha os seus outros filhos, filhas, o seu marido, a sua casa, ela tinha todos os afazeres que cabia a uma mulher naquele tempo. Então, ela sabia que o filho dela, Jesus, era diferente. Ela sabia que ele não era como os outros, ele era especial, mas ela ainda buscava um entendimento do tipo de trabalho que ele ia exercer. E quando mais para frente, quando a gente estuda o Evangelho, a gente descobre que Jesus mesmo já vai mostrando para ela e vai mostrando qual é a direção que a tarefa dele ia ser exercida. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, ele nos mostra claramente essa divisão.
Vamos fazer uma reflexão aqui. Marcelo, um espírito com algumas dificuldades, encarna numa família extremamente elevada, uma família onde os espíritos que ali estão em comunhão sob o mesmo teto são espíritos já que trabalham no amor, que trabalham na bondade, na caridade. E Marcelo, um espírito que encarna nesse meio para quê? Para aprender, para ele poder evoluir, para ele poder ter um salto, eu diria um salto quântico, na caminhada dele rumo à luz, rumo à evolução dele como ser espiritual, filho de Deus, nosso Pai. Para tanto, ele recebeu, por misericórdia, essa família, uma família onde os espíritos que ali estão são espíritos que vivem em harmonia, que vivem em equilíbrio. E Marcelo encarnou nessa família e trouxe o quê? Ele trouxe o desequilíbrio, ele trouxe um pouco de desarmonia, porque ele era um espírito rebelde, um espírito que ainda necessitava aprender limites, o espírito que necessitava aprender a ter discernimento do que é bom, do que é ruim, ter conhecimento do que é o bem, do que é o mal. O espírito que necessitava aprender a trabalhar, a retirar o egoísmo do seu íntimo, necessitava aprender a ser mais caridoso, necessitava compreender mais as relações interpessoais dentro de um âmbito familiar, entendendo as diferenças e não ficar pensando só em si mesmo e não respeitando as ideias e os comportamentos dos outros. Por outro lado, aqueles espíritos que já estavam no caminho do bem, recebendo Marcelo como irmão, consanguíneo, tiveram a oportunidade de exercitar mais ainda a paciência, a oportunidade de exercitar mais ainda a caridade, o amor, e poder ajudar esse espírito Marcelo a se equilibrar e poder seguir em frente. Por outro lado, temos a Joana. A Joana, ela recebeu no plano reencarnatório dela uma família, um papai e uma mamãe, irmãos e irmãs, que eram espíritos que estavam reunidos sob o mesmo teto para conseguirem aparar as arestas, para conseguirem se entender, para conseguirem se respeitar, espíritos em desarmonia. Então Joana, que já era um espírito elevado, um espírito que já havia trilhado caminhos mais auspiciosos, encarnou nessa família em desarmonia para poder trazer, através da sua inteligência, da sua bondade, do teu amor, aprendizado para aquela família, para aquele pai e aquela mãe poder receber esse espírito, aqueles irmãos e irmãs poderem conviver com ela e ela poder dar exemplos de amor, de bondade, de respeito, de caridade, trazendo todo um conjunto de virtudes que aqueles membros daquela família possam ter ali em loco, próximos deles. Então, meus irmãos e minhas irmãs, dessa maneira a gente percebe como é a diferença. Temos que entender também assim: nossa família consanguínea
E temos a família espiritual. Aí me perguntam, mas e os nossos mentores? Os mentores, eles são também da nossa família? Os nossos mentores, como o nome já diz, por atração, por simultaneidade, por amor, estão próximos de nós. E vocês não tenham dúvida que o mentor, ele recebe a incumbência de estar direcionando a nossa vida, porque ele foi, muito provavelmente mais de uma vez, pertencente à nossa família. Muito provavelmente várias vezes teve encarnações ao nosso lado. E onde foi criada então uma afeição, foi criado um laço de amor, onde esses espíritos companheiros, espíritos familiares, espíritos amigos que nos acompanham, porque esses laços de amor, uma vez estabelecidos, jamais se perdem através da noite dos tempos. É pela eternidade. Uma vez concluído um laço de amor, ele não se desfaz. E esses espíritos nos acompanham. Uma vez perguntaram para mim da relação de Chico e de Emmanuel, e nós já sabemos, né, várias vezes, vários escritos, né, que existe sobre essa relação deles, que Emmanuel ficou durante todo esse tempo, durante todo o apostolado mediúnico do Chico, orientando o Chico e tudo mais. E hoje acontece que Emmanuel, a gente sabe que no ano 2000, né, encarnou na Terra, o próprio Chico informou, e Emmanuel, né, está aqui na Terra, deve estar aí com seus 20 anos, né, perto de 20 anos, e Chico está no plano espiritual. Aí vão dizer, então o Chico vai ter uma inversão. Pode ser, talvez sim, talvez não. Isso quem sabe é Deus, nosso Pai. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas geralmente os espíritos que nos acompanham são espíritos que foram espíritos familiares, espíritos que nos amam, que tivemos o nosso laço de amor, e eles hoje estão cuidando de nós e nos guiando através da nossa encarnação. A consanguinidade, muitas vezes, ela nos traz esse sentimento de estarmos envolvidos de pessoas que vamos amá-las, vamos respeitá-las ou vamos aprender a amá-las. É uma troca dentro da família, é uma troca de experiências debaixo do mesmo teto. A parentela espiritual também faz parte. Quando nós fazemos os nossos evangelhos, Evangelho do Lar, nós temos toda uma pleiade de espíritos que visitam a nossa casa. Espíritos esses responsáveis pelos trabalhos do Evangelho que nós trazemos à nossa casa, e muitas vezes alguns espíritos familiares que são convidados a estarem lá conosco também nesse estudo evangélico. A parentela espiritual, da qual nós fazemos parte, por todo o universo, né? Todas as camadas espirituais que existem no universo, ela é a família que o nosso Pai construiu. Nosso Pai criador sobre todas as coisas, que quando nesse ato de amor, ato de bondade, Ele nos fez, Ele nos criou. E nós não sabemos quando foi. Se foi há 2000 anos, se foi há 5.000, há 10.000, a gente não tem ideia, porque nós temos a dádiva do esquecimento.
É uma dádiva, por quê? Porque se nós lembrássemos, talvez na nossa encarnação atual, talvez nós não teríamos tanto sucesso, talvez nós não conseguiríamos completar o nosso plano reencarnatório. Talvez o que éramos para nós aprendermos de coração e por esforço, não teria tanto valor. O por isso do esquecimento. Se a gente pode lembrar que nós fizemos algum mal para o meu pai, que eu fiz algum mal para minha mãe numa vida anterior, ou que eles foram meus desafetos, ou o meu irmão, ou a minha irmã consanguínea, talvez não ia dar certo. Não ia. Por isso a dádiva do esquecimento. Isso é um presente que o nosso Pai nos deu, para que nós consigamos exercer o amor, a bondade, a caridade, a compaixão, o respeito, de coração, não por uma convenção social, ou porque alguém ou outra pessoa assim determinou para você, para que você pudesse fazer. Não, por si só você poderia exercer e trabalhar essas virtudes pelo seu esforço, pela sua dedicação, de você acordar todos os dias pela manhã, se encarar no espelho e entender que você é um espírito em evolução e que os membros daquela família que ali estão com você também são companheiros de jornada. Entender que você não é um espírito perfeito, não. É um espírito que está indo em busca da perfeição. Você é um espírito perfectível, ou seja, que você pode vir a alcançar a perfeição, mas depende de você, depende do seu esforço. E a maior dificuldade, meus irmãos, minhas irmãs, que nós temos é quando a gente encara nós mesmos frente a frente no espelho. Quando a gente se olha no espelho, nós sabemos exatamente o espírito que está ali, sabemos exatamente do que somos capazes, sabemos exatamente os nossos pensamentos, os nossos desejos, as vontades, tudo do que podemos fazer. Mas Kardec nos ensina que o verdadeiro espírita é aquele que luta diariamente para a sua melhoria. O verdadeiro espírita é aquele que labuta e luta diariamente para ser melhor, para se tornar um espírito melhor. Ontem já foi. O importante é agora. E eu espero que esse agora faça com que nós sejamos um pouquinho melhores do que fomos ontem. Amanhã pertence ao Pai. Não sabemos. Mas se amanhã chegar, que nós sejamos melhores também amanhã do que hoje. É uma luta diária. Ter um parente difícil, acredito que a maioria, 99,9%, talvez das famílias da Terra, tem ou tiveram. E faz parte da nossa evolução. Aquele parente está lá para o aprendizado, para que você possa ensiná-lo, ou sendo você o parente difícil, que temos que fazer essa reflexão. Se nós não somos o parente difícil, estamos ali para aprender com aqueles espíritos que nos amam, que nos receberam com tanto amor e com tanto carinho, nos ensinando, exemplificando o amor, a bondade, o respeito, a compaixão. E assim podemos melhorar, melhorando o nosso coração, a nossa mente, melhorando o ambiente à nossa volta, buscando sempre a harmonia e o equilíbrio da nossa família. Muitas vezes aqueles
irmãos encarnados, mas não na mesma família, temos também, tenho certeza, todo mundo tem alguém que não nasceu debaixo do mesmo teto que o teu, mas você, quando a gente encontra aquela pessoa, nosso espírito imediatamente o reconhece como irmão, imediatamente o reconhece como alguém da família. É um sentimento de fraternidade, é um sentimento de ternura, aonde aquela pessoa que, mesmo distantes, mesmo separados, ou então por algum tempo que não se veem, não se encontram, quando há um encontro, basta um olhar, basta um gesto, e você já sabe o que se passa dentro daquele coração, se ele está aflito ou não. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs, essa reflexão que nós estamos propondo para essa noite, para que nós tenhamos esse entendimento do amor sublime que Jesus trouxe para nós, sendo Ele mesmo o exemplo, o guia e o modelo para a humanidade. E através do Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro que nos traz tanto consolo, tanto entendimento, que nós tenhamos ele sempre como diretiva da nossa vida, em busca da melhoria contínua, rumo à luz do Cristo. Quem sabe um dia podermos caminhar ao lado dele. Muito obrigado, uma boa noite a todos, até um próximo encontro.